CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. No fim deste mês, acaba o prazo para que as empresas se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados. Pequenas e grandes empresas terão que mapear as informações dos clientes, eliminar o que não for necessário e garantir que esses dados fiquem protegidos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial daqui da capital, o Roberto Oshiro, que também é advogado tributarista. Bom dia. Bom dia. A gente já adiantou aqui que acaba no fim do mês o prazo para que as empresas se adequem. Então eu começo te pedindo para explicar, como deve ser feita essa adequação das empresas dentro da Lei de Proteção de Dados. Na verdade, o prazo para adequação já foi desde o ano passado. O que começa a partir de agosto é a aplicação das penalidades pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, no sim. Entanto, como a lei já está em vigor, já é possível que quem se sinta prejudicado pelo uso indevido dos seus dados pessoais possa entrar na justiça exigindo seus direitos. Então, o que começa a viger a partir de agora vai ser a penalidade, as penalidades que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quer dizer, até então, mesmo que não estivessem de acordo com a lei, as empresas não estavam sendo multadas. E a gente está falando aí, em relação à multa, um valor de 2% do faturamento da empresa com limite de 50 milhões de reais por infração. Então agora, se não respeitar, vai pesar no bolso. Nesse caso, a gente espera também, a gente tem trabalhado junto ao governo federal, na própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que isso venha de cima para baixo, que isso comece a ser aplicado essa finalidade, por exemplo, nas grandes empresas, mas que não atinjam os pequenos, e tem uma dificuldade muito maior de se adaptar a essa nova legislação. Mas é fato que todas as empresas já deveriam estar preocupadas em fazer a adequação dos seus procedimentos, de coleta de dados, tratamento de dados, às novas regras dessa nova lei da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E como as empresas podem fazer isso? Como é que isso está funcionando na prática? Infelizmente, a gente ainda não tem uma preocupação de fato dos empresários, pelo menos aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, em relação aos cuidados com essa nova lei. O ideal é que se faça um compliance de todas as atividades da empresa para verificação de onde você tem pontos sensíveis, seja na coleta, seja no tratamento das informações dos seus clientes, dos seus trabalhadores também, não é só em relação aos clientes, mas em relação aos trabalhadores da empresa. Seus fornecedores, quando forem pessoas físicas, porque essa lei só abrange dados de pessoas físicas, não de pessoas jurídicas. Então, a gente sente uma certa falta de atenção, por enquanto, das empresas. Então, tem que fazer todo esse trabalho. O mais importante, do meu ponto de vista, é o consentimento da coleta do dado, do tratamento do dado por cada pessoa. Então, os termos de consentimento eles são fundamentais, E a Associação Comercial está preparando para os seus associados, os seus mais de 8.300 associados, um projeto mais simplificado, para que as pequenas empresas e as médias empresas consigam atender essa demanda da legislação sem ter um custo excessivo. É uma orientação mesmo, até porque a gente sabe que as micro e pequenas empresas nesse momento estão passando por uma situação muito difícil por conta da pandemia, até uma questão financeira, então elas podem buscar essa orientação com vocês. Exato, a gente até solicitou no ano passado, que a gente até esperava que no meio de uma pandemia você não tivesse a vigência da lei, que a gente tinha prorrogado por 2 anos, a gente esperava mais uma prorrogação aí em razão da pandemia. Por quê? Porque tudo isso implica um custo, para os empresários, para os pequenos, ainda mais nesse momento de recuperação econômica das atividades, não é salutar, não é viável, Só que não foi atendido o pedido no Congresso Nacional, fizeram a vigência já a partir do ano passado, e agora a gente precisa enfrentar esse problema. O que é mais
benéfico, né, para o empresário buscar a associação. Por quê? Porque aí você tem uma diminuição de custo de todo esse trabalho que tem que ser feito nas empresas. Provavelmente vai ser setorizado. Por quê? Porque, às vezes, o setor de farmácia ele tem uma situação em relação à proteção de dados. O setor de vestuário tem outro, né? As coletas de dados, às vezes, elas são bastante diferentes, elas não são iguais dentro de cada setor. E, mesmo assim, entre empresas do mesmo ramo, você ainda pode ter diferenças na coleta de dados, no tratamento de dados entre uma empresa e outra. E o que pode e o que não pode? Eu queria que você destacasse para a gente em relação a isso, dentro dessa questão aí da coleta e do armazenamento de dados. Vou tentar simplificar, porque a lei é bastante complexa, né? É claro que há que se considerar também o tamanho da empresa e o que ela faz com esses dados. Uma empresa, por exemplo, que vai mexer com um cadastro negativo de consumidores, ela tem um regramento muito mais rigoroso, né? Agora, um comércio pequeno, vamos supor, uma farmácia, como a gente estava dando exemplo, né? Você tem lá o cadastro de clientes. Ali você tem uma coleta de dados. Ali você já tem uma situação que você tem os dados de milhares de pessoas. Tem casos, por exemplo, de ótica. Tem ótica que tem um banco de dados de clientes de mais de 5 mil clientes, né? E isso dali é um ponto de coleta de dados que precisa atender a nova legislação. Qual é o ponto principal? Você precisa ter o consentimento do consumidor, do seu cliente, para que você possa manter aqueles dados armazenados, né? Aí você tem que trabalhar também de como fazer a proteção desses dados, né? Você não pode deixar ele à mercê de qualquer pessoa invadir, né, de ter um problema de vazamento de dados. Aí o que a gente aconselha, né? Claro que você não vai investir numa tecnologia que é muito pesada e muito cara para você ter mecanismos de criptografia, de segurança desse banco de dados. Você vai contratar isso em nuvem, né, e verificar se esses contratos com esses parceiros terceirizados, eles realmente resguardam a empresa em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? De outra forma, também todos aqueles seus colaboradores, né, que tiverem acesso aos dados, é necessário você firmar também termos de confidencialidade e sigilo, né, para que ele também possa ter a sua responsabilidade no tratamento desses dados e não passar eles para terceiros. Agora, tudo isso também pode ser resolvido dentro do termo de consentimento. Então, assim, é uma série de situações que precisam ser verificadas, né? Isso depende muito da forma como cada empresa trabalha o seu banco de dados. E aí é por isso que é necessário o acompanhamento, né, de alguém especializado na área, para que possa dar essa segurança para a empresa, que ela não vai estar sujeita a eventuais sanções, sejam penalidades ou sejam ações judiciais, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, é uma mitigação de risco que se faz a verdade, porque, é claro, você nunca elimina 100% qualquer tipo de situação de vazamento, de dados que possa acontecer no futuro. Pois é, você falou aí de ações judiciais, né? A Justiça já tem 600 decisões envolvendo a Lei de Proteção de Dados, segundo o que foi divulgado em uma matéria da Folha de São Paulo. Nos processos iniciais, se destaca o receio com a exposição de informações pessoais em diários oficiais e documentos de tribunais visíveis em buscadores como o Google, né? Os cidadãos não querem digitar o nome na internet e encontrar de cara lá um processo trabalhista do passado, endereço, multa. Então a gente já vê que já avançou bastante nessa questão de as pessoas buscarem a justiça, né, com base nessa lei. Agora, eu acho também que a legislação vai passar por um período de maturação. É natural que no começo, assim como foi com o Código de Defesa do Consumidor, você tenha um volume grande de processos, né? Só que desses daí também tem situações que não se referem ao que a legislação estipula, né? Por exemplo, você tem situações que na própria lei, ela permite, né, o banco de dados de cadastro de devedores, por exemplo, né? Ele foi excluído dessa situação. Por quê? Porque quem vende, né, quem vai conceder o crédito, precisa saber se aquele cliente, se aquela pessoa que está pretendendo o crédito, ele é ou não um bom pagador, né? Por isso mesmo que tem essa exceção na própria lei. As situações também dos órgãos públicos, né, em relação à segurança pública, à saúde e várias outras situações, elas também são tratadas de uma forma diferente. Nesse caso, por exemplo, de informações do próprio Poder Judiciário, né, são informações extremamente úteis para você saber se a pessoa tem um processo penal, se ela né, não tem uma situação
de uma execução fiscal muito grande, né? Então, esses dados são dados que eu acho que vão continuar sendo abertos e acessíveis à população. Desse volume total de processos, uma boa parte não entendo que seja o caso de ser definido a proteção dentro dessa nova lei da LGPD, né? Mas sim, a gente vai ter agora, a partir de agora, e principalmente está acontecendo no estado de São Paulo, aqui no Mato Grosso do Sul ainda é bastante insignificante, mas a gente pode ter uma enxurrada aí de novos processos baseados nessa nova lei, que é o normal quando você tem uma legislação diferente que começa a ser implementada no país. Roberto Oshiro, primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, é também advogado tributarista, esclarecendo aqui para a gente, então, né, que a partir de agosto, quem desrespeitar a Lei Geral de Proteção de Dados poderá ser multado. Muito obrigada, viu, Roberto? Um bom dia para você. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.